né, as nossas entrevistas, o Brosco. A gente vai conversar agora com o Sérgio Berruezo, desculpa. Sérgio, espero que você me corrija, aliás, ao vivo, se eu estiver muito errado aqui, mas ele que já está aqui conosco, ele é analista de Research da Ativa Investimentos. Sérgio, seja bem-vindo aqui, nesse dia um pouco mais movimentado do que o normal, né, para o mercado. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês aí. Enfim, vamos falar aí de bancos, né? Mas o dia hoje tá bem tenso mesmo. Exato. A gente vai falar sim sobre bancos, eu quero trazer isso até porque a gente sabe que tem aí, né, resultados para serem divulgados, mas antes eu queria repercutir contigo um pouco. A gente estava atualizando aqui o pessoal sobre essas últimas informações relacionadas a Taiwan. A gente já tem uma agenda da presidente da Câmara dos Deputados lá, né, da Câmara americana lá, Nancy Pelosi, em Taiwan. Ela deve se encontrar com alguns líderes já nessa quarta-feira, no horário, né, do período da manhã de lá. A gente, claro, vai ficar acompanhando, mas eu queria entender, no seu ponto de vista, quais impactos que isso podem ainda atrelar, né, as bolsas. Quando a gente estava ainda na expectativa dela pousar, as bolsas todas tinham azedado, a curva DI aqui disparado, tudo enlouqueceu, né? O dólar disparou, aquela coisa até ela pousar em segurança. Aí, anúncio já foi confirmado, aliás, já tem aí umas primeiras imagens sendo divulgadas pela TV estatal chinesa de exercícios militares naquela região. Eu queria entender do teu ponto de vista, a partir de quando e como, né, o andamento dessa agenda da Nancy Pelosi lá em Taiwan pode ainda impactar nas bolsas, não só daqui do Brasil, mas lá de fora. Mas claro que nosso interesse é saber daqui do cenário doméstico, diante de tudo que tem acontecido lá. Bom, é difícil dizer, né, exatamente que tipo de consequência pode ter. É um fato que qualquer tipo de escalação maior é terrível. Então, caso aconteça algum conflito, algo mais forte do que aquilo que a gente está vendo hoje, não tem como não as bolsas mundiais, inclusive a brasileira, sentir bastante, né? Então, o máximo que a gente pode fazer é esperar que o problema seja resolvido de forma pacífica, enfim, com respeito ao direito internacional e, enfim, tudo aquilo que nós, nos brasileiros, sempre defendemos, e para que esse conflito não se transforme num conflito militar entre as duas maiores potências do mundo, que só pode ter consequências negativas para nós e para o mundo inteiro de forma geral, né? Então, eu acho que a reação para o mercado sempre vai ser ruim, conforme pareça que as tensões estão piorando, por outro lado, um alívio dos mercados também sempre esperado, caso essas tensões não continuem a se acirrar. Para a gente, assim, o que a gente pode fazer é simplesmente esperar que seja tudo resolvido, enfim, por meio das formas pacíficas de resolução de controvérsias. Tem razão, Sérgio. Aliás, mais cedo a gente até estava trazendo aqui na nossa programação um dado interessante ali, porque, né, às vezes muita gente acaba não se ligando. Eu até lembro que quando eu era criança, eu sempre, quando olhava algum brinquedo, alguma coisa ali, eu sempre via, né, Made in Taiwan. E assim segue, por exemplo, nos semicondutores, né, os chips semicondutores, que boa parte realmente é fabricada por lá, pelo menos 50% ali do mundo depende de Taiwan nessa questão dos semicondutores. Se for falar de Estados Unidos, isso pode chegar dessa dependência a 90%, inclusive até a China depende, né, de insumos para isso. E aí, a gente já enfrenta um problema muito grande em alguns setores, né, não só um apenas, automobilístico apenas, ou 12, mas no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, por causa dessa questão da crise de semicondutores. Com mais essa questão por lá, ou seja, é um problema então que a gente não tem nem, não dá nem para poder prever um alívio, né, nos impactos relacionados a isso, certo? Enfim, é difícil, de novo, difícil prever o que vai acontecer, porque está acontecendo agora. Porém, você tem toda a razão sobre a questão dos semicondutores. Eu não sou especialista em mercado asiático. Eu sei que quando você olha alguns fundos, grandes fundos, ETFs, que investem nessa região do Pacífico e do extremo Oriente, a gente vê que muitos deles têm como maior peso, se não me engano, uma empresa listada no Taiwan. Eu acho que é a principal do índice, que é justamente uma grande fabricante de semicondutores, né? Então, enfim, é claro que o impacto de um conflito ali, ele
com certeza só tem pontos negativos. Basta ver o quanto que o conflito na Ucrânia provocou de abalo mundial, tanto nos índices de ações, mas também na questão da inflação, em toda a questão da fome mundial, que afeta, enfim, diversos países, sobretudo os países de menor desenvolvimento relativo, que tem uma dependência muito grande de importação de grãos, e com essa escassez mundial de grãos, a gente viu como que por vários países, né, ao redor do mundo, e como eu falei, sobretudo os mais pobres, são sendo muito afetados, tipo, essa questão do preço dos grãos. Enfim, a gente vê que nesse caso, como foi ruim, né, e os impactos mundiais, e isso é um conflito que não chegou a se alastrar, envolvendo enfrentamentos militares diretamente entre duas potências como a Rússia e os Estados Unidos, né? Isso nem chegou a envolver esse tipo de conflito e já tiveram impactos muito ruins para o mundo todo, tanto nas bolsas, mas sobretudo nessas pessoas que, enfim, que passam fome hoje, que está se alastrando cada vez mais pelos países da África, por exemplo. É importante que tenha isso em mente também, e no caso do Taiwan, como ele envolve duas potências enormes, né, as duas maiores do mundo, o potencial de conflito é muito maior. Então, caso ocorra alguma coisa, a gente deve ver realmente pioras em todos os sentidos. Ô, Sérgio, boa tarde para você. Queria entrar agora numa outra questão aqui, falar um pouquinho sobre frigoríficos, né? Algumas dessas companhias aí dependem muito do mercado americano e também asiático, né? Exportam muito aí para essas duas economias, né? Principalmente suínos e aves para a China e bovinos lá para os Estados Unidos, né? Como toda essa questão acaba afetando esse mercado, hein? Outra boa pergunta, né? A gente tem aqui no Brasil alguns frigoríficos, por exemplo, a Minerva, né, que é um frigorífico que é o maior exportador da América Latina, e ele é um frigorífico que tem uma exposição muito grande à China, né? A China é uma grande consumidora de praticamente de todos os produtos brasileiros, né? Se você pegar a pauta de exportação brasileira, ela inclui minério de ferro, ela inclui soja, ela inclui carnes e outras coisas das quais o maior consumidor, na maioria dos casos, é a China. Então, você olha, por exemplo, atualmente, esses últimos meses, né, a demanda chinesa, apesar, né, enfim, a China também está passando por uma situação um pouco mais complicada por causa da Covid, né, com alguns lockdowns e tal. Mesmo assim, a gente vê que o consumo de carne, a demanda por carne brasileira e da América do Sul de forma geral, né, não foi impactada significativamente. Muito pelo contrário, a demanda chinesa por carne tem sido bastante forte, e isso tem beneficiado as ações, inclusive da Minerva, que é quem mais tem a ver com esse fator específico, né? Além do caso de que, no caso da Minerva também, como ela tem exposição só na América do Sul, e o ciclo bovino parece que está se invertendo para favorecer os frigoríficos brasileiros no curto prazo, né? Porque a arroba tem caído, isso beneficia sobretudo a empresa que tem a produção maior aqui, né? Que é a Minerva, principalmente. Mas sim, eu já citei aqui para você várias outras demandas que são muito importantes da China: minério de ferro, soja, basicamente todos os produtos que o Brasil exporta, ele exporta sobretudo para a China, e a China é um parceiro muito importante no consumo desses produtos. Além de ser um parceiro importante para o Brasil em diversos outros cenários. Nós temos, nós temos o BRICS, que tem reunião de cúpula toda hora. Enfim, nós temos uma série de outros projetos que nós fazemos junto com a China. Só temos a perder caso esse conflito fique realmente algo preocupante e se escale para uma questão mais militar. Bom, Sérgio, deixa eu trazer aqui como que está o mercado agora, o setor de frigoríficos nesse momento, enquanto a gente tem, né, toda essa movimentação lá por Taiwan. BRF está caindo agora 1,38%, Marfrig também cai 0,61%, mas Minerva está subindo, 0,15%, como você falou, um dos maiores exportadores aqui. Lembrando que a gente também tem uma alta, né, do dólar, agora acaba beneficiando um pouco essas empresas que estão mais ligadas às exportações. JBS também sobe agora 1,82%. Vamos falar um pouquinho agora sobre o setor de bancos. A gente já teve resultado, inclusive, do Santander, a empresa que teve um lucro líquido aí societário
mais de quase 4 bi, né, nesse segundo trimestre. E tem outros aí, outros resultados que devem sair aqui nessa semana. Eu queria a tua visão em relacionada a essa temporada de resultados para os bancos. A gente sabe que os bancões sempre estão aí nessa conta positiva, é difícil a gente computar, né, prejuízo aí para os bancos. Então, Sérgio, me conta o que você está esperando. Né, esse é o fato. Entra crise, sai crise, entra guerra, sai guerra. Bom, quando a gente olha, assim, os números, né, do banco, assim, como você falou, a cifra, por exemplo, do lucro líquido e tal, são sempre números, assim, muito grandes, que até é difícil a gente dimensionar na nossa cabeça, porque são números que nós, como humanos, não temos muita capacidade de imaginar. Mas, realmente, assim, o que a gente espera, na verdade, bom, no caso do Santander, já houve, né, o resultado, e teve alguns pontos negativos, o mercado até acho que reagiu de forma negativa, né? Sobretudo porque a margem financeira acabou sendo pressionada pelas operações de crédito, né? Que teve uma queda, teve um aumento também razoável do custo de crédito da companhia, e tem a questão da elevação das provisões também, né? Porque quem acompanha deve saber que lá quando aconteceu a pandemia, o Santander acabou constituindo menos provisões do que a maioria dos outros bancos. No final das contas, isso acabou se provando ser uma coisa razoavelmente acertada, porque na verdade o que aconteceu é que no início lá da pandemia ninguém sabia o que ia acontecer, né? E os bancos de forma geral foram muito conservadores em fazer muita provisão, esperando uma inadimplência muito alta. O Santander foi menos conservador nesse sentido, e aí, no final das contas, acabou que as coisas não ficaram tão ruins quanto imaginado e os bancos acabaram provisionando além do necessário, e aí eles ficaram com um índice de cobertura maior. Já o Santander ficou com o menor índice de cobertura de todos os bancos. Então, agora com essa elevaçãozinha que a gente está vendo da inadimplência, nada além do já esperado pelo mercado, mas como ele tem um índice de cobertura menor, ele acaba tendo que constituir mais provisões, e aí nesse trimestre ele acabou tendo que constituir mais provisões do que esperado pelo mercado, enfim, justamente porque ele é quem ficou para trás nesse processo de constituição de provisões, e aí acabou tendo um resultado negativo, né? Mas por outro lado, o índice de inadimplência veio em linha com o trimestre anterior, né? A gente está vendo essa previsão do mercado de aumentar, mas não veio acima do esperado pelo mercado, nem do esperado por nós, né? Veio em linha com o trimestre anterior, então sem surpresas, e ainda num nível abaixo aí do nível pré-pandemia. E isso nós acreditamos que seja um ponto positivo, né? Que mostra um pouco a resiliência aí desses bancos nesse período, porque a situação macroeconômica no primeiro trimestre não foi boa, né? E aí, em relação aos outros bancos, eles ainda não divulgaram, mas falando assim, basicamente, enfim, por alto aí sobre os bancos, a gente vê o Itaú e o Bradesco com resultados que a gente considera positivos, né? Assim, bem em linha com o guidance mesmo, em linha com o que já foi divulgado no primeiro trimestre. Então a gente deve ver, enfim, crescimento no produto bancário, crescimento razoável na receita com serviços também, né? Receita com seguros, enfim, toda a questão normal que a gente vê nos bancos e que eles já indicaram pelo guidance. Nós não esperamos que seja uma performance abaixo daquilo que já está no guidance. E enfim, a gente acredita que tanto o Bradesco quanto o Itaú devam apresentar resultados positivos, né? O Banco do Brasil é que a gente espera que tenha um melhor resultado, porque o Banco do Brasil é o contrário do Santander, né? Eu falei como que o Santander acabou tendo que constituir mais provisões porque ele tinha um índice de cobertura muito baixo. Já o Banco do Brasil está na ponta oposta. Ele tem o maior índice de cobertura de todos esses bancos, então ele tem um índice de cobertura bastante alto e por isso ele tem mais folga, né? E com essa inadimplência não escalando tão grande, né? A gente não deve ter surpresas negativas, aí ele é quem tem mais gordura para queimar, digamos isso. Além do que a própria carteira do Banco do Brasil, né? Até porque ele tem essa função de dar crédito, principalmente para o agronegócio, é uma carteira muito focada no agronegócio, e o agronegócio é uma linha de crédito muito boa, porque ela tem resultados ótimos, e a gente sabe que recentemente, né,
os bancos têm... o agronegócio tem tido um desempenho muito bom nos últimos meses, nos últimos trimestres, muito em função dessa questão do preço das commodities, que está alto também, né, o câmbio, que também é favorável para a exportação. Então, a gente acredita que o desempenho nessa parte do agronegócio deva ser muito positivo. A gente acredita que o Banco do Brasil deva ter o resultado mais interessante nesse trimestre. Uhum. Agora, olhando um pouco, a gente sabe, né, tá tendo reunião do Copom, deve ter decisão para poder ser divulgada logo em breve. E isso tem uma questão que divide um pouco, né, Sérgio, a opinião aí do mercado, é sobre quando a gente tem um aumento, um reajuste na taxa básica de juros. Na visão de alguns analistas, juros mais altos acaba também sendo favorável para os bancos, porque isso pode também aumentar ali as margens, enfim, de produtos, isso pode ser um pouco mais benéfico. Tem gente que acredita que não, porque isso também pode aumentar a inadimplência, né, as pessoas não ficam tão interessadas aí em financiamentos, enfim, isso divide muito opiniões. Mas o fato é que a gente tem aí mais um ajuste vindo pela frente do Banco Central aqui do Brasil, né, do Copom. E eu queria entender o teu ponto de vista, até onde realmente uma taxa mais alta, até podendo chegar aí até beirando os 14%, né, ao ano, isso pode ser realmente benéfico para os bancos, ou seja, seria mais interessante, na tua opinião, já começar agora de pronto um ciclo de reajuste, aí, um ciclo de redução, na verdade, dessa taxa, lembrando que o Brasil foi o primeiro a começar a aumentar as taxas básicas de juros, né? Seria aí o 12º aperto monetário, aumento seguido aí, né, do banco aí para 13, se confirmar aí os 13,75% aí, estendendo então aí com esse aperto monetário como o mais longo aí, inclusive da história do Copom, né? Sim. Bom, assim, eu não tenho muito como comentar o que o Banco Central deve ou não deve fazer, né? Assim, o Banco Central é independente, ele tem autonomia e tem um corpo de funcionários muito bons e um pessoal muito competente que acompanha toda a situação do país e toma as decisões, né? Lembrando que a gente tem um regime que é de meta de inflação, então o CMN determina a meta de inflação e o Banco Central tem de perseguir essa meta. Enfim, acho que o Banco Central não deve pensar assim, o que é melhor ou pior para os bancos ao mexer na taxa de juros. Acho que ele tem que pensar em seguir o seu objetivo e fazer aquilo que ele se propõe a fazer, que é levar a inflação para a meta. Esse é o trabalho institucional dele. Sobre assim, o impacto da taxa de juros nos bancos, eu acho assim, tem vários, como você falou, tem pontos diversos ali. Um ponto que tem que considerar é o seguinte, de forma geral, assim, para os seguros, a gente vê, assim, pelo menos historicamente, a gente viu que geralmente quando tivemos taxas de juros um pouco mais altas, isso tendeu a ajudar o resultado das seguradoras. E, na verdade, quando a gente olha para os bancos brasileiros, na verdade, eles são grandes conglomerados, né, que tem embaixo deles várias empresas de vários segmentos, né, tem empresas de adquirência, tem empresas tem o banco mesmo, mas gestão de recursos, tem a parte toda de banco de atacado, enfim, tem seguro também, né? Então, geralmente, por esse lado, por exemplo, das atividades de seguro, tendem a ter um desempenho um pouco melhor. É claro que também depende muito das linhas do seguro, né, que tem exposição, porque alguns seguros são mais sensíveis ao PIB, outros menos. Mas, de forma geral, é benéfico nesse sentido. Assim, quando a gente olha, de fato, assim, para o que é importante na operação dos bancos hoje, no resultado global do banco, eu acho que assim, não é a taxa de juros básica que faz a grande diferença aí, né? Então, assim, eu tendo a olhar mais pelo outro lado. Eu acho que quando os juros estão muito altos, a ponto de estrangular um pouco a economia, que afinal é esse o papel, né, dos juros ficarem altos, para esfriar a economia e baixar a inflação, você acaba tendo outras consequências que não são necessariamente positivas para os bancos, pelo contrário, né? Assim, então, por exemplo, a demanda por crédito em algumas linhas tende a cair, porque o crédito começa a ficar muito caro. Você tem toda a questão de inadimplência, né? Tem um limite para quanto o consumidor consegue pagar de crédito, né? Acima de um determinado ponto ele fica muito alto, e aí a chance dele pagar é baixa, e aí precisa ter algum tipo de reestruturação, algum tipo de conversa para reduzir aí o pagamento e tal. Então acaba a inadimplência a pegar.
Então eu acho que, assim, no geral, taxas de juros de 14%, 15%, que tem um efeito adverso no PIB, não são, assim, interessantes para os bancos, porque, afinal das contas, os bancos, eles são empresas que têm uma aderência ao PIB grande, né? Se o Brasil começar a crescer aí 5% ao ano, você vai ver o lucro desses bancos disparar, né? Então, assim, geralmente, eu acho que os bancos preferem ter um ambiente macroeconômico com muito crescimento, né, e inflação controlada, do que um ambiente macroeconômico de estagflação, com inflação alta e juros também altos, né, que não favorece, enfim, praticamente nenhuma atividade comercial. Então, eu acho, assim, que no caso dos bancos não é tão benéfico essa questão, porém ajuda na parte de seguros, que também faz parte dos bancos. No caso do Bradesco, 30% do resultado do Bradesco, já foi até mais nesses períodos de alta de juros, porque realmente ajuda bastante a parte de seguros. Então eu acho isso, assim, acho que no final das contas não é tão interessante para os bancos, porém no Brasil também, como a gente tem poucos bancos que provêm todos os serviços importantes, sobretudo na parte de crédito, né? Porque muito se fala de fintech, talvez vocês até perguntem aí alguma coisa, mas assim, nessa parte do crédito mesmo tem que ter balanço, e então a gente tem pouca gente que consegue fazer de forma muito forte. E aí acaba tendo esse sistema de oligopólio que acaba favorecendo. Então, assim, quer o banco vá melhor ou pior, quer as ações desempenhem de forma melhor ou pior, no final das contas, os números, como você falou, as cifras de lucro são sempre altas, são empresas, de forma geral, bem geridas, empresas que prestam uma atividade essencial para a economia, e são empresas que geralmente têm resultados muito robustos e devem continuar tendo. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, Sérgio. Seja sempre muito bem-vindo aqui, né, à programação da BMC. Claro que logo em breve, tendo esses resultados aí na pauta, a gente já traz aqui você para poder a gente comentar um pouco. A expectativa, claro, é grande. Temporada de resultados acontecendo, é sempre, né, todos os olhos também dos investidores voltados para isso. Então, muito obrigada aí pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. Que isso, eu que agradeço. Obrigado aí por vocês me terem aqui no programa. Até a próxima.